Amados, nós estamos hoje numa campanha, iniciando hoje, na verdade, é uma campanha nacional do nosso ministério, né? E essa campanha nacional é para salvar uma vida. Começa hoje, são 4 domingos, né? São os 4 domingos do mês de outubro. Toda a igreja Ministério Avivamento Bíblico no Brasil e fora do Brasil está nesse exato momento também fazendo esta campanha para alcançar almas e vidas, né? E esse é o objetivo. Na próxima semana, novamente, nós estaremos mais uma vez nessa campanha, e cabe à igreja do Senhor abraçar essa ideia, esta campanha, vestir essa camisa e convidar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, mas quem convida somos eu e você. Então não deixe de convidar um amigo de trabalho, convidar o seu vizinho, convidar o seu parente, seu familiar, porque através do seu convite, o Espírito Santo de Deus vai convencê-los para poder estar conosco e assim celebrar a Deus juntamente com as nossas vidas. Amém, meus irmãos? E hoje, sendo o primeiro dia desta campanha, são dias temáticos. Hoje será sobre a família, né? Eu já havia falado disso no domingo anterior, né? E há 2 domingos eu já venho trazendo uma mensagem direcionada à família. No primeiro domingo, há 2 domingos atrás, nós falamos sobre qual é o papel da mulher na família, né? Nós falamos sobre isso. No domingo passado falamos qual é o papel do homem na família, e nós tratamos também sobre isso. Isso tudo biblicamente, né? Porque se nós obedecermos a orientação bíblica, nós seremos beneficiados. Você obedecer a palavra não muda minha vida, mas muda a sua vida. Você obedecer a palavra de Deus não muda a minha família, mas muda a sua família, né? Então, ou seja, é algo individual. Se nós nos encaixarmos e nos enquadrarmos naquilo que a Bíblia nos orienta, nós seremos bem-sucedidos. E hoje, aproveitando ainda falando sobre família, né? Nós vamos falar hoje sobre qual é o papel do filho, qual é a responsabilidade, entre aspas, dos filhos na família, e também qual é o tratar dos seus pais com os filhos. Isso biblicamente, porque é importante nós sermos e orientar tudo baseado na Bíblia Sagrada. Então abra comigo a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo de número 6. Carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo de número 6. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 1 em diante. Quem achou, diga amém. Poucas pessoas. Colocou no telão já? Está no telão? Para a gente ganhar tempo, se coloque sobre os seus pés, por gentileza, só para nós fazermos essa leitura. E após essa leitura você pode voltar ao seu assento. O versículo 1 nos diz assim: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Toma o vosso assento em nome de Jesus. A Bíblia, amados irmãos, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida.
E as respostas que ela tem, ela vem com uma boa consequência. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, ali, Deus ele é bem categórico em dizer sobre bênçãos em obedecer ao Senhor, os benefícios da obediência. E ele fala também a partir do versículo 15, se eu não me engano, sobre as maldições da desobediência. E aí a Bíblia em si, ela vem sempre nos orientar como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos relacionar, como nós devemos viver, como eu devo ser um bom funcionário de uma empresa, como eu devo ser um bom vizinho, como eu devo ser um bom companheiro, um bom amigo, um bom próximo de alguém, como eu devo ser como cristão, como eu devo ser como esposo, e as mulheres como esposa, e os filhos como ser bons filhos. A Bíblia em si, ela traz resposta para todas as áreas da vida. E tratar sobre família nos nossos dias é um pouco difícil para quem fala, porque hoje as pessoas não querem ter orientações a respeito de como elas vivem as suas vidas. Elas não querem ser tratadas da sua vida conjugal, e elas não querem ser tratadas na sua vida na criação dos filhos. Hoje é difícil, e talvez eu ministrar essa palavra seja um pouco constrangedor para alguns pais, mas eu vou dizer para você que é mais constrangedor para mim, que sou o pregador do Evangelho, e vou fazer uso dessa palavra, porque eu sei que é um assunto em que as pessoas não gostam de ouvir. É assunto que as pessoas não gostam de meter, ou seja colocado a colher. Há até conselhos, para não se meter em relacionamentos conjugais, porque a partir do momento que nós nos tratamos ou vamos tocar um assunto ou trazer um aconselhamento, aquele aconselhamento pode se virar para nós como uma rejeição, porque nós aconselhamos, daqui a pouco aparentemente está tudo normal e nós acabamos saindo por errado, então nós nos recuamos. Nós não queremos tratar, e eu como pastor, ciente disso e aconselhador, eu sei disso porque hoje é poucas pessoas que buscam o pastor para trazer aconselhamento sobre a sua vida conjugal. E nada, vou dizer quase, não é nem quase, na verdade nada, do tempo que eu estou aqui indo para 3 anos, é 0,1% que eu possa dizer que alguém vem buscar orientação de como criar um filho. Porque ninguém quer que fala para a pessoa que o seu filho precisa ser orientado ou corrigido. Ninguém quer ouvir que você precisa educar melhor o seu filho. Ninguém quer ouvir que o seu filho está rebelde. Ninguém quer ouvir que se você não segurar o seu filho, daqui a pouco ele está perdido no mundo e não quer saber de Deus. Ninguém quer ouvir isso. Isso talvez para os nossos dias soa como uma ofensa, se você ouvir que você precisa trabalhar no caráter do seu filho. Hoje soa como uma ofensa para algumas pessoas de você ouvir de alguém que você precisa trabalhar na educação do seu filho, porque ele é mal educado, porque ele fala palavrão, porque ele é desrespeitoso. Isso ninguém quer ouvir, porque isso soa como uma ofensa. Mas escute o que eu vou te dizer. Soa como uma ofensa porque Satanás, ele já trabalhou nos corações das famílias para fechar esta área, para não ser orientado por Deus de como você deve viver no seu casamento, e não ser orientado por Deus de como você deve educar os seus filhos. Satanás, ele tem trancado isso, fechado o coração dos lares e das famílias para não ouvir orientações a respeito dos filhos.
Porque se alguém que tem uma certa maturidade, alguém que já tem um certo tempo no evangelho, ou até mesmo avós que for aconselhar os pais a respeito dos seus filhos, for falar, esta pessoa é rejeitada, não aceita, se afasta. E mal sabemos nós, incluo eu que sou pai de criança, mal sabemos nós que Deus vai usar estas pessoas para nos orientar, porque Deus, Ele sabe como será o nosso amanhã, se nós não educarmos os nossos filhos segundo o que a palavra de Deus nos orienta. Deus sabe como serão os nossos filhos amanhã, se nós não disciplinarmos conforme a palavra de Deus nos orienta. Deus sabe como serão os nossos filhos se nós deixarmos os nossos filhos fazerem o que eles quiserem fazerem. Os nossos filhos vão sofrer dano, e amanhã nós vamos dizer: cadê Deus? Eu trouxe o meu filho para a igreja e não mudou nada. Mas trazer filho para a igreja não é o suficiente. O seu filho precisa saber que mensagem foi pregada. A sua filha precisa saber que louvor foi louvado. Eu até às vezes eu fico bravo com o Isaac, porque no decorrer do culto ele é um menino sadio, um jovem sadio, e a igreja está de pé adorando, ele está sentado, morgado. A igreja está orando e ele está lá vigiando, viajando dentro da igreja. E não basta só ter dentro da igreja. Rapaz, fica de pé quando a igreja mandar ficar de pé. Adora quando for para adorar. Ora quando for para orar. Por quê? Porque só ter dentro da igreja não é o suficiente. Nem para nós que somos adultos é o suficiente só estar dentro da igreja. Imagina nossos filhos. Está ali o Isaac olhando na janela meio de longe. Mas é a verdade, irmão. É o suficiente nós adultos estarmos na igreja? Só sentar nas cadeiras? Não é. Imagina uma criança, imagina um jovem. Se nós não ensinarmos, quando fala a Bíblia, admoestar os nossos filhos no Senhor, ou seja, é educá-los, discipliná-los conforme a palavra de Deus vos orienta. Não é, eu já disse, vou repetir, não me canso de dizer isso. Não é deixar o filho escolher o que ele quer, porque o seu filho não tem maturidade para escolher o que ele quer. E eu vou repetir que eu já disse outras vezes: pastor, meu filho não quer orar. Pastor, meu filho não quer ir para a igreja. Pastor, meu filho não quer estar nos jovens. Pastor, meu filho, eu não posso, não é nem por força nem por violência, irmão. Isso não se trata da educação dos filhos. Porque o mesmo filho que não quer orar é o mesmo filho que não quer ir para a escola, e você obriga ele para a escola. Pergunta para o seu filho se ele quer ir para a escola. Quase todos os dias eles rumam manobra para poder arrumar desculpas para ele ir para a escola. Isaac está com o olho ali com o terçol. Ele está o dia inteiro falando para mim: amanhã eu não vou para a escola. Com esse olho eu não vou para a escola. Por quê? Porque eles não gostam. Mas vai deixar ele ficar no videogame? Quase que eu deixei ele ficar em casa hoje. Ele dormiu uma tarde, ele acordou, falei: filho, você está bem? Vai conseguir ir para a igreja? Ele: eu não sei. Fui tomar banho. No que eu voltei, ele está assim, ó, no celular. Falei: não, você está bom sim, rapaz, está na cara no celular aí. Vamos para a igreja, vai tomar um banhozinho, nós vamos lá adorar o papai do céu. É isso, irmão. Mas não, nós estamos querendo ouvir a respeito dos nossos filhos. Como que nós vamos ouvir elogio dos nossos filhos nas escolas? Como que nós vamos ouvir elogios dos nossos filhos na igreja? Como que nós vamos ouvir elogio dos nossos filhos diante dos amigos, se nós não ensinarmos os nossos filhos? E o que é ensinamento? Ensinamento não é consultar se ele quer ou se não quer, é fazer o que foi lhe passado. Não é uma opção, é uma educação, é uma imposição. E escuta o que eu vou dizer: escola não foi feita para educar os seus filhos, e muito menos igreja. Educação é em casa, e é mediante a palavra de Deus. As orientações têm que ser baseado na Bíblia Sagrada. E se nós não orientarmos os nossos filhos na Bíblia Sagrada, nós vamos perder ele para o diabo.
A preocupação do vosso pastor é que Satanás, ele está entrando dentro dos nossos lares através de um celular, através de um televisor, através de um computador. E para nós é descanso, mas Satanás está trabalhando 24/48 para destruir a mente do seu filho. E o que nós temos feito? Ele não quer, pastor. Ele não quer. Ele não vai querer um dia também usar droga, mas ele vai cair nas drogas. Não é maldição não, irmão. Não é maldição não. É uma experiência de alguém que um dia, meu pai está aqui, homem de Deus, orou demais por mim. Eu sou salvo pela fé do meu pai, eu sempre digo isso. Mas o meu pai me mimou. Ele mimou a minha vida, missionária Wanda, você faz, você mima muito esse menino. Ele tinha medo de perder o meu amor, porque a família dele havia sido destruída, ficou só eu morando com ele. E ele, com medo de me perder, o que ele fez? Me deu liberdade demais. Fui para o mundo, comecei para a balada, saí da igreja, comecei a usar droga. Quando eu fui ver, levei uma rasteira, que eu não achei chão para cair. Isso não é o mesmo pai que um dia me deu liberdade de sofresse, fosse humilhado, chorasse pela minha alma, eu não estaria aqui hoje. Então Deus, Ele quer evitar você de passar por esse processo. Ele não quer que você sofra esse mesmo processo de algumas pessoas que você já viu que sofreu. É isso. E quando trata em relação de pais e filhos, é uma via de mão dupla, onde há deveres e responsabilidades, direitos e obrigações. Se os filhos devem honrar os pais devem criar os seus filhos na disciplina e demonstração do Senhor. Quando é que os filhos honram os pais? É quando o pai sabe criar os seus filhos. Porque honrar não é falar bem, não é se comportar quando você está perto, é se comportar ainda mais de uma forma excelente quando você está longe. Honrar é você chegar na escola e você ver boas coisas dos seus filhos, porque você educou ele dentro de casa. Como eu queria ter um filho como o seu, um jovem, uma jovem educada. E o porquê que às vezes os nossos filhos não nos honram? Porque nós não admoestamos eles no Senhor, nós não disciplinamos eles, nós não colocamos regras. Eles vivem uma vida indisciplinada. Começa a vencer você viver uma vida sem disciplina. Começa a acordar a hora que quer, começa a faltar no seu trabalho, começa a comer a hora que quer, começa a dormir a hora que quer, começa a tomar banho a hora que quer, começa a querer sair de casa a hora que quer e entrar a hora que quer. Você vai ver como a sua vida vai estar, porque isso é a vida que o seu filho está levando e você não está percebendo. Que isso, pastor? Eu vou viver da forma que eu quero? Não, eu não consigo. Eu tenho responsabilidades. E se você não ensinar seu filho a ter responsabilidades, quem será ele amanhã? E para os filhos que desvalorizam os pais, para os filhos que falam mal dos pais nas redes sociais, para os filhos que falam mal dos pais para os amigos, você está cavando a sua própria cova. Porque é isso que a Bíblia diz. A primeira promessa está no versículo 2: honra o teu pai e tua mãe. Para quê? Para que é a primeira promessa com mandamento. Para quê? Para que você viva bem. Ou seja, se você não viver bem, é porque você não está honrando os seus pais. Não é o seu pai que é ruim, não é a sua mãe que é ruim, não é eles que é um monstro, é você que não sabe honrar eles. É por isso que você está capengando na escola. Jovem, acorda, porque Jesus está voltando, e se você não acordar, você vai para o inferno. Para que vivas bem e seja longa a sua vida sobre a terra. Erga a mão os idosos aí, por gentileza. Os idosos. Ô, Henrique, você está novo, hein? Os idosos, erga a mão os idosos.
Está vendo essas pessoas aí? Sabe por que eles estão vivos até hoje? Porque eles souberam honrar os pais deles. Mas está a missionária Wanda que não deixa eu mentir. Eu tenho muitos amigos meus que eram parentes delas, que já desceram à sepultura. Amigos meus que andavam comigo, usaram droga comigo, roubaram comigo, foram presos comigo, hoje já morreram. Quem não morreu está preso ou está vivendo a mesma vida de miséria. Por quê? Porque não aprendeu a honrar os pais. Quer que o seu dia se prolongue sobre essa terra? Quer realizar o seu sonho de ter uma família, de casar, de ter filho? Honra o teu pai e sua mãe. É uma promessa, irmão. Deus está prometendo algo valioso para você, jovem, se você aprender a honrar o seu pai e sua mãe. Nós honramos amigos, defendemos amigos com um dente, mas nós desonramos os nossos pais. Aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? Eu ia dizer alguns passos aqui sobre coisas que os pais cometem para irar os nossos filhos. Eu vou só citar, não vou comentar mais. Os pais que aborrecem os seus filhos são pais que não são exemplos para eles, porque cobram uma coisa dos filhos, mas não fazem o que cobram. Pede para o filho orar, mas o filho não vê orando. Pede para o filho fazer tal coisa, mas o filho nunca viu fazer. Em segundo lugar, quando os pais usam 2 pesos, 2 medidas, ou seja, elogiam um filho e critica o outro. Tem muito isso nos lares. Aborrecer os filhos. Terceiro lugar, quando os pais preferem um filho em detrimento do outro. Quando os pais deixam de dosar a disciplina com encorajamento. Ou seja, o pai vai, só corrige, só peso, só carga, mas não encoraja o filho, não ajuda, não dá valor no filho. É só palavras de que não presta, só palavras de que não vai dar certo. Nunca elogia o filho, nunca bate palma para o filho. É só cobrança em cima de cobrança. Seu filho não é escravo, é filho, e você precisa criar ele para um dia ter a sua própria família. Há filhos que querem sair de casa porque o pai só cobra, mas elogia também quando acertar. Quinto lugar, quando os pais deixam de viver a vida em comum no lar. Quando os pais não são pais de verdade, são só um inquilino dentro de casa. Trata o filho como um inquilino. É como se fosse um airbag. Tem várias pessoas lá e ninguém conhece ninguém, está de passagem ali, todo mundo morando no mesmo lugar. Deixam de viver uma vida familiar de verdade, já não sentam mais à mesa, não são exemplos e querem cobrar dos filhos. Eu já falei para o Isaac está indo para 12 anos agora, é novo ainda, mas eu tenho que orientar ele. Eu falo, filho, o dia que você se interessar por uma moça, vê como ela trata a mãe dela, vê como ela trata o pai dela, vê se ela honra os pais, vê se ela ajuda dentro de casa. Porque se ela não fazer isso com os pais, quem é você para achar que vai fazer alguma coisa boa para você? Sai fora. Pode ser da igreja, quem for da escola, da igreja, família, fuja, porque não é uma pessoa boa que vai te fazer feliz. É isso, irmão. Sexto, para terminar, quando os pais têm uma espiritualidade eivada e hipócrita, ou seja, é crente dentro da igreja, mas dentro de casa fica falando palavrão, escutando música do mundo, falando coisa que não deve, fofocando, fazendo tudo na frente do filho, e quer que o filho ama a Deus. Que jeito? Que jeito que os pais querem que o filho ama a Deus? Quer que os filhos participem dos jovens? Quer que os filhos se desenvolvam no evangelho? Se quando vê alguma coisa que não concorda na igreja, descarrega perto dos filhos. Seus filhos ouvem tudo, viu? Como que você quer que o seu filho vá para a igreja?
Se você fala da líder, fala mal da líder, fala mal do obreiro, fala mal da irmã, fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo. Como que você quer que o seu filho cresça no evangelho? Fica tranquilo, o diabo vai fazer questão de alimentar tudo isso que é de negativo no coração dele, que você tem lançado. Então eduque os seus filhos na presença de Deus. O diabo não gosta disso. Eu compartilho muito da minha vida com a missionária Wanda, e por esses dias ela tem acompanhado de lutas que nós temos passado no oculto. Que o diabo está furioso com a nossa igreja. Ele não está feliz com o que Deus tem feito aqui, meus irmãos. Eu não saio despejando para a igreja, também não jogo os meus problemas para cima de vocês, não estou aqui desabafando nada. Eu só estou orientando que o diabo não está feliz. E se eu, como pastor, estou vendo que o diabo não está feliz, eu preciso te orientar que ele não está feliz que você está aqui. Ele quer tirar você dessa igreja, ele quer acabar com a sua família, porque nós estamos orientando a verdade para você. A missionária não me deixa mentir, ela tem acompanhado detalhe por detalhe a forma que Satanás tem se levantado ocultamente, de coisa que está acontecendo, e que eu sei de todos os detalhes, que Deus fala quando Deus nos mostra. Mas o pastor está aqui te orientando. Vigia a igreja, não dá brecha para o diabo, não dê lugar para o diabo, porque a Bíblia nos diz: ai daquele por quem vier o escândalo. Nós somos uma igreja que Deus está trabalhando, está moldando, e vai honrar a cada um de nós no individual, vai fazer cada um crescer no individual. Mas para isso, permaneça na disciplina, permaneça nas orientações bíblicas, não dê lugar ao diabo. Preserva a sua vida, tampa a sua boca, feche os teus olhos, tapa os teus ouvidos e ore pela tua igreja. Ore pelo teu pastor, ore pelos teus líderes, porque quando o diabo não está feliz é porque está dando certo, é porque Deus está olhando com bons olhos para este lugar, e Deus vai continuar honrando no detalhe cada um que aqui está. Mas para isso, feche as brechas, tampa as brechas, valorize a sua esposa homem, valorize o seu esposo mulher, valorize os seus pais filhos, valorize os seus filhos pais, e valorize a sua igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Glória seja dada ao Senhor.